Já tá a música? Não. Ah, põe a música aí. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um meu, seu, nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E neste episódio especial eu tô com uma amiga querida que a Adnotari me deu. Aliás, a Adnotari é uma família que eu fico muito feliz de fazer parte, ainda que eu tenha chegado tardiamente, que é a minha amiga Liz. Tudo bem, Liz? Tudo bem, Jorge? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Maravilha, obrigado. E antes de começar a conversar, vamos chamar o pessoal para... o quê? Ser associado da Adnotari, Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. Aqui você tem muita coisa bacana para sua advocacia, para você realmente, o objetivo é ganhar dinheiro, então vem para a Adnotari você também. Grupos temáticos, o grupão de WhatsApp que a gente tira dúvidas lá, o pessoal coloca, olha, é uma verdadeira sociedade da advocacia sem precisar repartir honorários, porque é tudo pergunta-resposta com experiência, com fundamento para você, principalmente você que às vezes advoga sozinho, sozinha, que fala assim, para quem que eu vou perguntar? Vem para a Adnotari, temos planos mensais, temos o plano anual, mas é baratinho. E sabe o que acontece? Os cursos, você tem descontos que realmente valem a pena. Praticamente sai de graça a anuidade por conta dos descontos que nós temos e todas as atividades que são desenvolvidas. Então, entre agora em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. E lembre-se de nos seguir lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. Toda terça-feira, 8 horas e 21 minutos, esse horário diferente mesmo, 8 horas e 21 minutos, tem o Papo Acadêmico com o nosso presida Marcos Vinícius Kikunaga. E você tá vendo esse episódio, tem outros tantos, estamos chegando a quase 100 episódios, então vê lá os outros episódios que com certeza vai agregar muito valor para você. É isso aí. Valdeliz Pereira Lopes. É a Liz da Adnotari. Tudo bem, Liz? Como que você está? Tudo bem, Jorge. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, buscando sempre contribuir, com as atividades notariais e registrais e com o estudo do próprio direito notarial registral. Então, estamos aqui novamente com você e é realmente sempre uma alegria, né? É uma alegria e um motivo de orgulho. E assim, o interessante, eu vou falar do teu currículo aqui, e o teu currículo, a princípio, não tem nada a ver com direito registral, com direito notarial. Tipo assim, você caiu de paraquedas, porque você é especialista em direito do trabalho, claro que aí você tem a atuação voltada para serventias extrajudiciais. Você tem especialização em doenças relacionadas ao trabalho e psicossociais, também em direito condominial, que aí já tem um pezinho também para o direito imobiliário. Sim. Pega um pouquinho para nós aqui. Conselheira da Adnotari, você é fundadora também, não é? Sou fundadora da Adnotari. Desde o início. Desde lá, 2019, quando conhecemos o professor Kikunaga nas pós-graduações, então a gente acabou tendo a sorte de pegar a Adnotari lá desde o princípio. E estamos aí até o dia de hoje. Que só maravilha. Crescendo. Não, e assim, Liz, é interessante como você teve um crescimento assim exponencial, absurdo, por conta de aulas, palestras. Você é realmente uma das pessoas que tem um destaque na área do direito registral notarial, mas com um enfoque que não é aquele enfoque tradicional, porque você pegou um nicho que eu nunca tinha visto ninguém falar, que é a parte laboral, trabalhista, a parte das relações humanas dentro das serventias, né? Verdade, Jorge. Você sabe que eu tive uma sorte muito grande, primeiro de conhecer o professor Kikunaga, que é o expert em direito notarial e registral, e conversando com ele eu sempre dizia, professor, eu não sei como eu estou aqui, a gente acaba buscando especialização em outras áreas, porque a gente sabe que elas dialogam, entre si, e a parte de pós-graduação na administração, no direito
imobiliário, foi mais para o foco mesmo da execução dos processos que eu tinha no escritório. Então, eu falei, eu preciso ficar muito boa na parte imobiliária para que a gente possa ter o sucesso nas execuções judiciais. E aí, conversando com o professor, ele falou assim, olha, a gente pegou uma situação terrível envolvendo a rotina dos funcionários atuantes dentro dos cartórios extrajudiciais. E aí ele falou assim, a sua especialidade tem tudo a ver com a realidade dos serventuários que registrados pelas serventias extrajudiciais, porque é agora que está começando todo aquele contexto de extinção de delegação, e aí acaba tendo uma influência muito grande no direito desses trabalhadores. E aí foi aí que eu comecei a engajar nessa parte de direito do trabalho, com o enfoque dos direitos dos trabalhadores nas atividades extrajudiciais. Tá, legal. E é interessante porque a gente tem a ideia, obviamente, de que o titular do cartório, o oficial registrador, o notário, ele é concursado. Sim. Então, ele está lá exercendo uma função pública, delegatária do Estado, mas ele passou por um concurso público, só que ele precisa ter uma estrutura que vá alicerçar toda a prestação de serviços que ele realiza. E aí, estas pessoas que trabalham para este delegatário, oficial de registro, notário, e aí sim eles têm uma relação de caráter estritamente trabalhista com ele? Exatamente, Jorge. O que a gente percebe na lei, e aí começamos lá no artigo 236 da Constituição Federal, que acaba o poder público transferindo ao particular a atividade notarial registral. Ele explora, né, pessoalmente, então seria para o delegatário uma situação personalíssima comparada ao poder delegado pelo poder público. Então, quando a gente vai analisar a Lei 8935, que traz toda a regulamentação do artigo 236 da Constituição Federal, a gente tem que fazer uma diferença, um paralelo, né? Qual é a relação jurídica entre o delegatário e o poder público e qual é a relação jurídica entre o delegatário e os seus funcionários. Isso é muito importante porque o papel do advogado, da advogada, para resolver qualquer tipo de conflito de interesses, precisa reconhecer as relações jurídicas existentes. Né? É de direito público, é de direito privado, é relacionado à parte trabalhista, civil, tributária, quer dizer, existem dezenas de relações jurídicas a partir de um mesmo contexto. Sim. Então você está evidenciando realmente aquele delegatário frente aos seus funcionários. Sim. Que vão ter uma relação de caráter trabalhista, seletista aí, porque não há vínculo estatutário aí entre eles, é seletista mesmo. Aí depende. E aí tudo no direito depende. Isso é importante. Aliás, exatamente. Eu não manjo nada. Vou aprender hoje. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. A gente tem o artigo 236 que permite ao particular, através de aprovação de concurso público, explorar a atividade notarial registral. É um ponto. Passou, ele vai assumir uma serventia extrajudicial. Então, ou um cartório de notas, ou um cartório, ou um de registro, ou que até em cidades pequenas ele acaba à frente dessas duas vertentes. Acumula, okay? Né? Exatamente. Por conta deste acúmulo e por conta de várias obrigações e responsabilidades frente à atividade notarial registral, ele não vai conseguir, obviamente, levar isso tudo sozinho. O que aconteceu? Só em 94 é que houve a Lei Federal 8935, que veio, então, colocar todas as obrigações, deveres, direitos, tanto do delegatário quanto dos seus colaboradores. Então, nessa situação, o que a gente percebe, o que a lei traz para nós de uma forma geral? O poder público sempre vai fiscalizar as atividades notariais registrais. No caso é o judiciário, né? O judiciário. Então, tem situações em que tem lá a vara de registros públicos, fica à frente quando esta gestão é provisória. Quando a gestão é definitiva, e aí você tem o titular, que é o aprovado em concurso público, ele acaba tendo aquela fiscalização pela corregedoria. Ok? Então, o que a gente percebe é que
o Estado, por ele delegar a atividade registral ou notarial, ele tem constitucionalmente a obrigação de fiscalizar. Então, ele vai sempre estar fiscalizando. Porém, a contratação de funcionários é feita pelo gestor, que seria então o delegatário. Então, a lei no artigo 20 diz o seguinte, olha, o delegatário pode contratar preposto, auxiliar, escrevente, para que ele possa estar o quê? Tendo braços suficientes para exercer a função tal como a sociedade necessita. Então, vai com cumprir eficiência, com qualidade, com tudo. Exatamente. Então, considerando isso, o que esta lei diz? Você, delegatário, tem a autonomia de contratar funcionários, mas estes funcionários estarão dentro dos princípios da consolidação das leis do trabalho. Então, este é o primeiro ponto. Isto vem o quê? No artigo 20. Quando a gente vai para o artigo 39 desta mesma lei, ele traz o quê? Ao meu ver, são situações taxativas. Quando ocorre a extinção da delegação. Opa, isso é importante porque não há uma eternidade, porque a pessoa passou no concurso público, ela vai ter, enquanto ela tiver vida, mas antes disso, capacidade para poder continuar gerindo e poder fazer valer o que ela precisa, né? Então, quer seja no registro de imóveis, quer seja no tabelionato de notas, ela vai precisar ter o que naquela serventia, capacidade civil plena para desenvolver todos os atos. E eventualmente a morte, que pode ser abrupta até, tal, Sim. vai fazer com que haja a extinção da delegação, ou por incapacidade, ou até por algum tipo de penalidade, né? Exatamente. Quer dizer, existem formas que aquele delegatário que passou no concurso público, ele vai perder a serventia. Seria isso, né? Mais ou menos isso. E aí, quando você me pergunta, Liz, mas esses funcionários são estatutários ou são seletistas? A lei é de 94. E o que acontecia antes de 94? Não é? Todos eram vinculados a um CNPJ, vinculado àquela serventia. Quando o titular falecia, os filhos tomavam conta. Então, era como se fosse uma situação de herança. Uma sucessão. Uma sucessão. E aí, o que acontece? Agora, isso mudou. A partir do momento em que a lei 8935 começou a vigorar, a vigir, né, essa situação acabou por não acontecendo mais, ou seja, se você, por alguns dos motivos do artigo 39, vem a resultar uma extinção da delegação, aquela serventia passa a ficar vaga. E aí vem o poder público, dando continuidade à sua fiscalização, vai então nomear um interino. E olha só que interessante, agora, então, nesse caso, a Corregedoria do Tribunal do Estado, que é Sim. quem tem essa atribuição, a competência, diante dessa vacância, por qualquer motivo que seja, vai falar o seguinte, precisamos ter alguém no lugar, uma substituição, ainda que temporária. A essa pessoa é chamada de interino, interina, é isso? Sim. E aí a gente faz um paralelo. Numa administração de um gestor sob o viés definitivo e sob o viés temporário. Ambos passam a gerir a serventia, respondem à corregedoria, implementam políticas públicas, mas o interino também? O interino também. Não, e ele assume a fé pública daquele que ele está no lugar, né? Porque os atos que ele continua a promover, ou que ele vai dar ensejo agora, o mundo não para, né? Então a gente tem uma continuidade, só que com uma outra pessoa que está naquele tampão, enquanto não faz um novo concurso público para que aquela serventia seja atribuída a um outro titular, não é isso? Exatamente. E aí o que eu recebo muito no escritório é a seguinte pergunta, né? Qual que é a posição jurídica do interino quando este nomeado pela corregedoria é retirado do próprio corpo de trabalhadores que já vinha prestando serviço para o delegatário titular? Então, você recebe essa pergunta, e a pergunta que eu queria te fazer, porque até uma pergunta, um passo anterior, como
quem é elegível? Não sei se esse é um termo. Quem é elegível? O que que essa pessoa... Por exemplo, eu poderia ser nomeado, alguém de fora, tem que ser de dentro. Como que é essa parte de escolha por parte da corregedoria com relação a quem será o interino? É capacidade? É estar já dentro daquela serventia ou não? Porque isso daí com certeza vai afetar as relações dessa própria pessoa, que ela poderia já ser uma empregada daquela serventia ou eventualmente não. Sim. Primeiro, quando o poder público se depara com a vacância por alguma situação do artigo 39, aí só para até esclarecer para quem está nos assistindo, uma das situações de extinção da delegação está no artigo 39 da Lei 8935, e ela vem com a morte do delegatário, ou a aposentadoria voluntária, ou uma situação de administração, né, de má gestão, onde o próprio poder público afasta esse delegatário para que possa haver, então, uma investigação, um processo administrativo para apurar eventuais irregularidades. Nesse caso, aí é colocado um interventor, que para a gestão provisória equipara-se ao chamado interino. Então, dessa forma, quando o poder público vai verificar a possibilidade de alguém, primeiro ele busca alguém da serventia, então ele vai atrás do funcionário mais antigo, que obviamente teria, teoricamente, mais experiência. Então, ele sugere, né, ele verifica junto a esse funcionário se ele tem interesse na assumir a gestão da serventia. E aí ele não é obrigado a aceitar, né? Nós temos casos que a pessoa fala, não, diante da insegurança jurídica, eu não aceito o cargo sugerido pelo Estado. E fica tudo bem. E eu acho que esse ponto, Liz, eu acho que, desculpa te cortar, mas eu acho que a pessoa que recebe esse convite, ela precisa, primeiro, não responder de bate-pronto, e eu acho que é importante ter, para entender os reflexos que você vai trazer agora, ter uma consultoria especializada, porque, vamos imaginar, as atribuições, a responsabilidade, os encargos, né? E aí a gente vai também ter o contraponto dos benefícios. Será que realmente vale a pena assumir, né? Então, essa é uma questão que não é só querer ou não querer, vale ou não vale a pena, é interessante ou não é, né? Com relação ao valor que você vai receber de remuneração, sempre é mais benéfico comparado ao salário que você recebe até então. Normalmente, eu particularmente nunca vi um nomeado receber menos ou igual ao que receberia estando na função de escrevente como empregado, né? Então, e obviamente tem que ser mais interessante porque a responsabilidade acaba sendo maior. Você vai acabar trazendo para si toda a gestão da serventia, ainda que provisoriamente. Você vai assumir contratos de locação, você vai assumir contratos de prestadores de serviço, você vai assumir o vínculo de emprego daquele que já carregava como titular. E aí, vou fazer um contraponto. Você falou que até 94 tinha a questão do CNPJ, tinha uma situação de limbo que tornava nebulosa a situação de continuidade, até com relação a sucessores que você bem trouxe. A partir de 94 teve uma situação muito mais clarificada com relação a isso de, olha, não, temos que ter agora um interventor, que é um interino, que vai ser escolhido prioritariamente ou numa sequência dentro de alguém da própria serventia, geralmente a pessoa que tenha mais tempo, tal, ou alguém de fora, mas ele assume, e você está falando que as responsabilidades são gigantescas. Sim. E aí vamos caminhar pelo lado da responsabilidade trabalhista. Porque dentre as questões do direito do trabalho, e aí você é melhor que eu para falar, você tem lá pessoalidade, você tem vários requisitos para que o contrato de trabalho seja reconhecido até como uma relação de emprego, né? Porque Sim. aí você tem relação de trabalho, relação de emprego, prestador de serviço, Sim. aí entra naquelas questões. Mas a pessoalidade é uma delas. Sim. Então você teria aí um caso de transferência legal da pessoalidade para esse interino.
com uma continuidade desse contrato de trabalho, então ele responderia mesmo pelo passivo anterior? Eu vou responder sua pergunta. É tenso isso, hein? É tenso porque, assim, a lei, ela regulamentou os serviços notariais registrais, mas ela não regulamentou como ficaria a situação jurídica do interino. Então, a lei, ela é totalmente omissa com relação a esse viés. E não é nenhuma questão de, isso não vai acontecer. Não, como você falou, o artigo 39 da Lei 8935 de 94 traz as hipóteses que, invariavelmente, vão acontecer, mais cedo ou mais tarde vão acontecer. Não. Uma invalidez, a morte, ou até mesmo a renúncia. Tem várias situações lá que vão fazer com que, temporariamente, tenha um interino, né? E a gente vê na prática, e assim, de 94 para cá, quanto tempo aí? Uns 30 anos, né? Mais de 30 anos. As pessoas, esses delegatários estão envelhecendo, estão ficando doentes e se a gente for verificar aí a capacidade psíquica deles, talvez muitos estão aí até a ativa, mas tentando se manter na delegação para que não percam, então, a vantagem pecuniária que tem decorrente da exploração dessa atividade, e aí acabam colocando substitutos assim, na sua ausência, mas na realidade a gente vai lá e nunca acha o delegatário por conta de já estar aparecendo. Que é uma obrigatoriedade, né? Exato, de estar lá, né? Então, e muitos deles não estão, porque estão talvez com algum problema aí que poderia resultar numa das situações do artigo 39, que seria a própria incapacidade. Isso né? É uma característica da pessoalidade da função do delegatário, né? Porque exatamente, ele que tem que estar na lá, verdade, ele que tem que ratificar tudo o que acontece lá dentro. Na verdade, ele ter assessores, substitutos, escreventes, é para auxiliá-lo por conta do volume. Sim, mas né? a pessoalidade no exercício da delegação é dele. Né? Então o que a gente percebe? Toda a problemática que envolve o prejuízo para esse tipo de trabalhador vem com a alteração que aconteceu em 2009 num provimento da Receita Federal, onde falou para o delegatário, olha, como você é concursado, você não tem que recolher pelo CNPJ, você vai ter que recolher pelo seu CPF. Então, todo o recolhimento fiscal passou a ser exigido com o CPF do delegatário. Com isso, muitos que tinham os seus funcionários registrados com o CNPJ acabaram só transferindo para o CPF dele, mas nada mudou. E muitos deles, à época, eram estatutários e permaneceram na situação de estatutário. Inclusive, nós temos em alguns cartórios funcionários estatutários até o dia de hoje. Tá? Muitos deles fazendo até um acordo para que saiam, abram mão do estatutário para... Porque existem garantias, né? Exatamente. Então, tem muitos delegatários que acabam fazendo o acordo para, olha, eu te indenizo um X, e aí você vem então para o CLT, e porque é melhor, e porque isso, porque tem os prós e os contras, e a pessoa segue com o registro e aí se submete às regras da CLT. Então, essa é uma situação que é a minoria, mas ainda existe por conta dessa alteração da exigência do CNPJ para o CPF. Então, qual é o problema? O CNPJ, ele continua existindo. Sim. Então, para efeito de conta perante as instituições financeiras, quem que é o titular? O CNPJ. O cartório XYZ e acabou, e vai lá perante a instituição financeira. Quem que responde por essa instituição? O gestor daquela serventia. Então, quando nós estamos, por exemplo, diante de um delegatário que se aposenta, ele tem a conta aqui no Banco do Brasil, CNPJ X, tá? Quando vem o interino, ele assume essa conta. Ele entra como titular daquele CNPJ em representação. Então, assim, aquele CNPJ, ele não fica vinculado ao CPF do delegatário. Ele fica vinculado ao gestor da serventia. Quer dizer, aquela constituição da pessoa jurídica, ela foi alterada de uma forma direta pela lei, né, por conta da situação do interino. Então, ele passou a ter a função de representante daquele CNPJ. Exatamente. Então, assim, uma situação causada
pelo viés tributário, acabou prejudicando o viés trabalhista e até a situação de responsabilidade civil até. Por quê? Porque quando quem que você vai processar? Então vamos pensar, o escrevente vai demandar, porque tem eventualmente direitos, obviamente, tá, o acesso à justiça, ele vai... e aí eu já vou emendar uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante. Se o interino assume a serventia, ele se torna o empregador, e tem tudo a ver com o que você está falando. Sim. Ou aquele CNPJ que é o empregador, e aí o escrevente, eventualmente, que pediu demissão ou foi demitido, não importa, porque a gente vê situações em que esse interino vem e faz alterações administrativas porque ele está tendo a responsabilidade, então ele tem que fazer a gestão, e nessa gestão ele pode mandar embora aqui, mandar lá, isso, aquilo, e aí a pessoa esse escrevente demitido vai processar quem? A serventia CNPJ, o interino ou o espólio daquele delegatário, vamos pensar que houve o falecimento, né? Quem que vai ter a legitimidade passiva aí para uma reclamação trabalhista? Então, via de regra, nós sabemos que esse CNPJ não tem personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, aí a gente lembra do condomínio. Mas não tem a primazia. Não tem uma analogia com o condomínio, que também não tem personalidade jurídica, mas você pode demandar contra ele? Sim, e aí você tem a primazia da realidade dentro do seu trabalho, né? Você tem outros preceitos. Outros preceitos. E aí, o que eu vou passar para vocês aqui é uma situação na prática, porque a gente sabe que a lei, ela é omissa, ela não prevê nada. E por conta dessa ausência de previsão legal, é que a gente está encontrando inúmeras decisões na Justiça do Trabalho. E assim, não dá para você dizer qual é a majoritária. Não dá. Porque dependendo de como você for elaborar a petição inicial, você vai ter N decisões. Então, eu peguei um caso recentemente que no polo passivo colocaram o delegatário, o espólio, porque era uma situação de falecimento, então extinção de delegação por morte. Perfeito. Tá? Extinguiu aquela delegação, aquela serventia ficou vaga. O que o advogado fez? Ele colocou no polo passivo o espólio, colocou o CNPJ do cartório, colocou o interino, colocou o Estado e colocou também no polo passivo os filhos. Por quê? Porque existia um contexto de fraude. E como a gente já tem decisão do Supremo, que só executa aquele que faz parte da fase de conhecimento, o que os advogados estão fazendo? Colocando N pessoas no polo passivo. Não, e você tem aí uma questão interessante. Vamos pensar no interino, detalhadamente. O cara era um escrevente, vamos imaginar essa situação. Sim. O escrevente mais antigo, mas ele é funcionário. Então, ele tem uma relação patrimonial, ele, com as conquistas que ele teve ao longo da vida, frente ao que ele recebia, aos gastos que ele tem, ao estilo de vida. Mas será que ele teria condições de só ele mesmo ter atingido o seu patrimônio para a indenização trabalhista? Porque a gente sabe que as indenizações trabalhistas, se você pensar, por exemplo, hora extra, se você pensar em todos os consectários que aí vêm decorrentes, fundo de garantia e todo o resto, as indenizações são vultuosas. Sim. Então, há uma preocupação sua quando vai peticionar, quando vai elaborar a petição inicial, e a gente estava conversando isso em off aqui, né, antes de conversar, porque assim, você precisa pensar lá na frente na efetividade do cumprimento de sentença, da sua sentença trabalhista. Cadê o patrimônio? Então, se você for só com relação ao interino, pode ser que você ganhe, mas não leve. Sim. Né? Então, também tá cheio, né? Tá cheio. Tá cheio. Então, existe também essa preocupação, né? Aí, mas colocar todo mundo soluciona? Então, o que a gente vê aqui? O CNJ, costumeiramente, busca através dos provimentos tentar solucionar a lacuna legislativa. Em julho de 2024, o CNJ publicou o provimento 176, onde ele orienta que esses interinos façam tipo uma poupança,
Então você pega um X daquilo que o cartório recebe e vai fazendo aquele provisionamento como forma de eventual necessidade de pagamento de verbas de natureza trabalhista, você já tem ali aquele caixa para tentar pelo menos solucionar esse problema. Mas esse provimento é de julho de 24. Então, nós temos, por exemplo, no escritório, situações em que já houve demanda contra interinos antes desse provisionamento, antes dessa previsão com relação às normas do CNJ. Então, ele não tinha nenhum tipo de proteção para que se eventualmente demandasse com ele. E a situação que a gente verifica na prática é que as contabilidades não sabem o que fazem com esses contratos de trabalho quando entra a interinidade. E normalmente o que eu tenho visto? Alguns orientam a pegar a carteira e fazer um novo contrato em nome do interino. E aí você pega o CPF daquele e coloca. Tem uns que estão colocando o CNPJ da serventia na carteira de trabalho. Porque aí eles falam, não, eu interino não vou pessoalmente com o meu CPF assumir um contrato de trabalho que iniciou em 2001. Outras contabilidades falam, não, mas você só está dando sequência, ele não parou de trabalhar, então eu vou pegar a sua admissão de 2001 e só vou anotar na carteira dele que trata-se de uma sucessão. E aí, olha só, Liz, que interessante. Você falou que o interino ele vai ter vantagens econômicas para assumir essa responsabilidade, essa pista. Sim. Ele vai ter. Só que, comparativamente ao titular, não vai ser a mesma remuneração. Não. Porque o titular, ele, ao explorar a atividade, claro, com responsabilidade, com prestação de contas, mas ele acaba tendo, quer seja num serviço de registro de imóveis, quer seja numa serventia notarial, os ganhos são muito relevantes. Sim. Então, ele assume pelo aquele risco, né? Ele assume pelo risco, ele assume todas as responsabilidades aí decorrentes, e aí a contratação de 10, 20, 30, 50 funcionários para aquela serventia. Então, ele tira do lucro dele todos os gastos. Sim. Na medida que há o interino, ele não está tirando do lucro dele o pagamento dos gastos daquela serventia. A serventia continua recebendo, me corrija se eu estiver errado, Sim. A serventia continua recebendo, o interino vai receber uma remuneração estabelecida em razão da sua nomeação como interino, só que existe um saldo aí sendo evidenciado, um saldo credor que, primeiro, está indo para onde? É uma questão. Segundo, você tem aqui, vamos imaginar que no teu cumprimento de sentença lá da trabalhista, você fala o seguinte, olha, tudo bem, o funcionário ele foi passando do CNPJ para o CPF, passou para o interino, isso, aquilo, tudo, tal. E aí, vamos imaginar até uma situação que veio até um outro titular, porque teve concurso, tal. Ele poderia buscar a penhora do própria renda que aquela serventia gera, né? Então, eu trouxe várias situações aqui, Sim. Mas eu acho que o principal aspecto sobra dinheiro todos os meses daquela serventia, por quê? Porque o interino ele não fica com lucro, ele fica com uma remuneração pré-fixada. Sim. A Constituição Federal, ela limita o teto remuneratório para o interino. Então, tem o tema 779 do STF, ele diz o seguinte, o interino poderá receber até o limite do teto remuneratório recebido pelos ministros do Supremo, ok? Isso não significa que todos os interinos vão receber o teto remuneratório, então vai de acordo com a realidade de cada região, de cada estado, tá? O que a gente vê na prática é o seguinte, o que os juízes entendem, tem turma que entende que há sucessão trabalhista quando dá entrada do interino, quando há a continuidade da prestação de serviço. E tem turma que entende que não, que a relação de emprego é vinculada ao delegatário por ser uma relação personalíssima. Aquele que entende pela sucessão diz o seguinte, olha,
O teto remuneratório do interino é uma situação administrativa envolvendo, então, relação jurídica administrativa, envolvendo Estado e preposto. Esse interino. Então, assim, o fato de eu limitar o ganho mensal deste interino não altera as relações de trabalho, não refletem qualquer prejuízo ao empregador, porque o artigo 20 diz que ele está submetido às regras da CLT. Então, a gente tem que respeitar o princípio da irredutibilidade salarial. A continuidade acaba trazendo a sucessão, quem responde então é o sucessor, não é o sucedido, independente do valor que você recebe. Tem direito de regresso, né? Ou não? Tem direito de regresso, mas aí é uma outra questão, e aí quem que vai pagar esses prejuízos? Porque o Estado que te nomeou, né? Então, a partir do momento em que eu sou condenado perante o judiciário, preciso ver quem foi no polo passivo. O Estado foi solidário responsável? Foi chamado para compor o polo passivo? Então, as decisões da Justiça do Trabalho sempre vão depender daquela forma da qual a inicial foi redigida pelo advogado. Então, quando você me pergunta, então, é vantagem? Quanto mais pessoas colocarem no polo, melhor? Eu vou falar, depende de quais são essas pessoas que você vai colocar no polo. Porque, normalmente, pela prática que eu tenho visto nas condenações, o CNPJ do cartório é considerado. Não existe personalidade jurídica, portanto não pode ser condenado. Então, a maioria não condena pelo CNPJ. A maioria condena. Envolve o Estado, ou solidário ou subsidiário, e aí vai depender do entendimento de cada turma e também do pedido feito na ação. Eu particularmente entendo a responsabilidade solidária, por quê? Porque pega desde da gestão do delegatário titular, quanto do interino. Em ambos os casos, o Estado sempre fiscaliza. Qual é a diferença entre um e outro? E aí é importante fazer esse paralelo. Na gestão definitiva, o delegatário, ele tem aquele X, praticamente acho que corresponde, salvo erro, até uns 30% vai para o poder público. O restante, ele paga toda a despesa dele, o que sobrar traz para si. O interino não, ele vai receber aquilo que o Estado estipulou para ele, desde que tenha o limite remuneratório respeitado. O que sobra vai para uma conta do Tribunal de Justiça. Mas aí você pode me perguntar, e aí, eu posso penhorar esse valor? E aí, eu posso penhorar esse valor? Eu já vou perguntar isso. E você já me perguntou. Então, o que acontece? O que os juízes entendem? Eu já fiz esse pedido. Porque assim, aqueles escreventes trabalharam e geraram aquele valor, que se não fosse a questão da interinidade, seria objeto da execução trabalhista, né? Sim. Então, mas esse valor resguardado essa porcentagem que é própria do Estado, né? A partir do momento, segundo algumas decisões que a gente tem recebido e que tem pesquisado, muitos juízes indeferem a penhora deste valor sob a alegação de tratar-se de valores públicos. E aí tem aquele outro questionamento. Vai para onde? É feito para quê? Então, assim, nós não temos essa resposta. O Tribunal de Justiça recebe, mas ele não nos dá prestação de conta desses valores. Então, fica aí uma incógnita, porque não tem um carimbo nesse dinheiro, né? Não tem, porque vem uma atividade particular. Porque esse valor explorada, né? E esse valor é o lucro que o delegatário tem direito por conta de ser o titular daquela serventia, né? Descontado todos os valores, impostos, isso, aquilo, tal, é a última linha que fica, é a liquidez do serviço que ele presta. E que só não foi pulverizado por conta desta gestão estar sendo provisória, porque se fosse ao contrário, não estaria indo para o poder público. Então, por isso que eu questiono particularmente... E quando era a época do CNPJ, que você tinha os sucessores assumindo, não ia para o poder público. Não ia para o porque eles continuavam na sequência. E o que era melhor, né? A meu ver, se continuasse o CNPJ, nós não estaríamos discutindo essa problemática. Sim, mas só que aí, Liz, entra no problema da própria função delegatária. Sim. Porque
é personalíssima essa função. Então, mas a função, a exploração da atividade notarial registral, ela é personalíssima. Mas se você olhar para o viés trabalhista, ela não deixa de ser uma atividade econômica explorada. Sim, mas quando você tem que a fonte da contrapartida das contribuições promovidas em razão dos serviços prestados pelo oficial registrador, pelo notário. Quando você tem essa contrapartida, é por conta da função personalíssima dele. Exatamente. Então, quando você tem um interino, ele está representando aquela lacuna para não deixar o cartório, aquela serventia sem funcionar. Sim. Efetivamente. Então, na verdade, o que se deveria ter, na minha forma de pensar bem incipiente, é um mecanismo de substituição por um outro titular delegatário no menor espaço de tempo possível. Exatamente. Então, por exemplo, tem que ter concurso público, beleza, mas será que não tem nesse concurso público que foi realizado, na sequência, a possibilidade dele ter, dentro da vigência do concurso, a assunção dos próximos que não tiveram ainda a escolha, já ir assumindo aquela vacância, ou internamente ter remoções internas com concurso também? Quer dizer, talvez o problema maior não esteja na questão de ser pessoa jurídica ou pessoa física, ser no tempo que aquela serventia fica vacante. Sim, e a gente vê na prática, apesar do Supremo Tribunal Federal limitar a atuação dos interinos em 6 meses, na prática a gente vê muito mais, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou às vezes, dependendo da demora na substituição dos titulares, a gente vê sucessivos interinos. Então você vai pegar a carteira do trabalhador, tem lá para o mesmo contrato de trabalho a alteração do CPF daquele que passa a gerir a serventia. E aí é outro problema, porque dependendo de como faz essa transição, você prejudica o funcionário com relação ao recebimento das verbas rescisórias. Rescinde, não rescinde, quem que vai pagar, quem não vai, e aí você teve a extinção da delegação, o coleguinha continuou a trabalhar, passou 2 anos, lá na frente é mandado embora no período de uma interinidade, só que o período de 2 anos que ele podia ir buscar do titular que registrou a carteira lá na época, já passou. Por quê? Porque é o limite bienal, né? 2 anos para prescrição bienal para você buscar seus direitos trabalhistas. Então, como é que eu vou fazer uma ação dessa se você deixou a serventia lá em janeiro de 2024 porque seu delegatário faleceu? Aí veio o interino e assume, a partir de fevereiro, o seu contrato de trabalho. Só que aquele lá ficou aberto. Só que ele morreu em janeiro de 24. Nós estamos aqui em 2026. Se você entra no meu escritório e fala, olha, ele morreu em janeiro, mas você não demandou? Não demandei, porque eu não parei de trabalhar. Mas você não parou de trabalhar. Mas se você for olhar o viés de extinção de contrato junto com a extinção da delegação, este empregado perdeu o seu direito de ação. Então, quer dizer, seria, no caso de perda da delegação, aí a gente poderia colocar qualquer motivo a princípio, teria naturalmente uma extinção desse contrato de trabalho. Então, mas a lei não diz então, isso. Aí é que tá, mas por essa tua linha de raciocínio, para gerar até a prescrição contra, porque na trabalhista vai 2, volta 5, né? É assim que eu vejo. Mas você fala assim, olha, não pode mais processar, demandar aquele falecido delegatário, porque daquele momento que ele faleceu já se passaram 2 anos. Sim. Não é isso? Mais de 2 anos. Uhum. Só que ele pode pleitear do interino 5 passados. Então, isso, aí que é a loucura. A gente tá numa situação... Não tem, né, saída jurídica, né, Jorge. Por quê? Porque a lei é omissa. Então, assim, você vai buscar jurisprudência. Nesse caso, você vai buscar sustentar o quê? A sucessão. Sim. E aí você vai chamar quem? Porque todo mundo. Então, e aí entra a primazia da realidade, numa forma de ver, porque realmente houve uma sucessão.
Houve uma continuidade, né? Porque há uma situação de mesma atividade, sendo ininterrupta, isso. Porque assim, não claro, eu não tenho a experiência que você tem, mas vamos imaginar que amanhã vai assumir um interino porque faleceu ontem o delegatário. Ele não vai chegar assim e falar assim, ó, tá todo mundo demitido aqui, tal, não vou, vou fazer novos contratos de trabalho, ou vou contratar outras pessoas, qual que seria o tempo que ele poderia, até para segurança do próprio interino, vamos imaginar, ó, eu só posso te recontratar daqui 4 meses, 5 meses, tem não, dessas também, não tem? Porque se o interino não vai poder dispensar ninguém sem autorização do Tribunal de Justiça. Ah, tem esse detalhe. Tudo que ele faz, ele tem que se reportar à corregedoria, prestar conta. Então, por que eu vou demitir? Ou por que eu vou admitir? Então, assim, quando traz quando você acaba assumindo uma serventina numa interinidade, você não sabe nem como é que vai ser a sua carteira de trabalho, vai depender do seu contador. Tem uns que vai falar assim, não, você só entra, o contrato continua. Aí o que eu faço? Eu mando um ofício para a Caixa Econômica e falo, olha, o contrato que você tinha com o delegatário, eu só vou transferir aquele crédito para uma conta vinculada ao nome do interino. Então, eu não consigo liberar meu fundo de garantia, porque só transferiu um crédito de um lugar para o outro. O meu contrato está aberto como se eu estivesse com aquele mesmo contrato iniciado lá em 2001. Meu contrato está assim, e eu continuo trabalhando. Aí, depois esse interino vai embora. O que o Tribunal de Justiça fala? Você vai pagar só o período que você assumiu, tá? Ah, mas a carteira está aqui desde 2001. Não, desde 2001. Mas, por exemplo, multa dos 40%, você só vai pagar proporcional a 6 meses. Então, mas você não vai mudar no meu contrato de trabalho? Não, porque se eu mudar, você não recebe seu fundo de garantia que eu já tinha transferido, né? Então, eu vou fazer uma rescisão, como constando aqui a admissão 2001, 2020. Só que, efetivamente, as verbas decisórias vão ser pagas só do seu período de interinidade. Ó, loucura. Então, e aí, sabe, Liz, eu te ouvindo, primeiro que é perplexa essa situação. Muito. Né? Segundo que o interino, como ele tem uma remuneração limitada à Constituição Federal, que você bem trouxe, tal, claro, ele assume responsabilidades, tal, mas será que por conta disso ele teria que também assumir essa responsabilidade trabalhista? Ou seja, não teria que ter um descolamento durante o período da interinidade para que, olha, interino, você está lá para não parar a atividade. Então você está lá com as suas responsabilidades registrais, notariais, com relação aos atos que o delegatário promovia, você agora é o responsável. Perfeito. Só que você não vai receber igual ele. Você não tem o benefício pleno. Você já sabe, você quer, é assim. Só que todo o aparato funcional para que aquela atividade seja continuada, na minha forma de ver, deveria ter um descolamento dessa função do interino. Por quê? Porque você teria... ainda que com sucessão ou não, e aí você continuaria tendo, o interino ele ficaria fora dessa relação de caráter trabalhista para que justamente, com relação à responsabilidade, porque ele, ainda que ele ganhe o teto, ele não, muito provavelmente ele não vai ter condições patrimoniais de indenizar multa de 40% do FGTS, hora extra, os consectários de uma eventual condenação trabalhista. E ele não ganhou para ter essa responsabilidade sob o patrimônio dele. Então, assim, se ele, claro, fizer um ato dentro da atividade de interino, ele lavrou uma escritura que não deveria, ele reconheceu firma de uma pessoa já falecida, fez uma procuração fraudulenta, ele vai responder, beleza, porque aí é próprio da função que ele assumiu de gestor. Só que... E qual é a diferença se ele assumir os contratos de trabalho? Então, mas como ele, do ponto de vista de retribuição pelo que ele está fazendo, está sendo muito desproporcional para esse interino. Mas a lei não fala nada. Então, eu sei que a lei não fala, mas eu estou querendo encontrar um caminho até para defender o interino. É a lei, Jorge, né? Sabe por quê? Porque assim, de um lado você tem as dores do interino.
Sim, e eu tô sentindo as dores exatamente, dele. E a relação dele administrativamente. Ele, quando entra na interinidade, ele sabe o valor que ele vai receber. E ele sabe a gestão que ele vai fazer. Porque ele já veio de lá. Normalmente é ali, do próprio nicho ali que o tribunal nomeia. Tá? Isso a gente está falando de uma situação de interinidade que foi retirada do próprio corpo de trabalhadores daquele cartório. Mas existem situações em que ninguém aceita. O que você vai fazer? Vai deixar sem gestor? Não. Você vai buscar um outro de um outro cartório. Então você é titular daquele cartório, vem aqui também, e aí você cuida de lá e cuida de cá. Tá. Agora, tá? Essa situação também existe. Você não precisa pegar só daquele nicho de funcionários. Tá. E também você não é obrigado a aceitar. Então, quando você não é obrigado a aceitar, o que você faz? E aí é interessante porque você vai olhar qual é o viés do interino quando ele perde a interinidade. Porque se ele era funcionário da serventia, ele saiu. Aí eu pergunto, ele saiu, houve suspensão do contrato? Eu ia te perguntar justamente isso. Porque assim, ele mudou a natureza jurídica para com aquela serventia. Para o empregador. Para o empregador. Ele era empregado. Ele deixa de ser empregado. E passou a ser empregador. E ele era, vamos imaginar então, uma pessoa que morreu. Ele era empregado do senhor João que faleceu. Extinguiu a delegação e você recebe uma proposta do Tribunal de Justiça dizendo: quer ser o gestor provisório? Ah, mas eu ganho... Aí vamos lá. Aí eu ganho 10 mil no cartório e na nomeação eu passo a ganhar 20 mil. Agora como gestor. O olhinho brilhou. Lógico que eu vou. Aí vem todo mundo, registra todo mundo no teu nome e tal. Você então administra, assume as contas da serventia, assume os contratos de locação, de prestação de serviço, assume tudo. Você tá lá com os 20 mil. Virou o cara. Aí você fica 10 meses lá. E aí o Tribunal de Justiça resolve falar: não, mas o Supremo Tribunal Federal falou que só pode 6 meses, você já tá às 10. Então vou te destituir para nomear o coleguinha lá do outro cartório, tá bom? Você tem autonomia para dizer sim, mas você não tem autonomia para dizer que não quer sair. Você vai sair, né? Então é compulsório. O convite para você vir é facultativo, mas a sua saída é compulsória. Tá bom, você vai voltar para onde? Então, você volta a ser empregado? De quem? Do interino. Do interino novo, que vai voltar? Será que ele vai te... Tá. E ele não é obrigado a te aceitar? Então. Outra pergunta. E outra, eu volto. Não, eu vou. Você vai voltar com 20 mil ou com 10 mil? Você é escrevente. Sim. E outra, durante a interinidade, a relação com o poder público, o Tribunal de Justiça, não é uma relação de emprego, né? Não. Então ele parou de ter fundo de garantia, ele parou de ter fundo de garantia, parou de ter todas as benesses que ele tinha. Houve uma... E aí é que tá, é interrupção ou suspensão desse contrato de trabalho? Novação. Ou é uma novação? Ou o que é? Ou o que a lei não fala. A lei não fala. E aí vamos imaginar, então tá. Aí outro funcionário, demando contra o interino e contra o delegatário que faleceu, contra o espólio. Vamos imaginar a defesa aí. O que aconteceu com esse... Vamos imaginar que o interino... Vamos mudar. O interino vai processar, então, por esse período lá, que ele não recebeu lá um ano atrás, do espólio. Vou processar o espólio. Mas eu sou interino. Sim. Porque ele não pode estar nos dois polos, né? E aí, você deixou porque você abandonou o emprego? Houve rescisão porque você saiu da função de escrevente e foi ser gestor. Quer dizer, aí volta... Você pediu demissão? Você abandonou o emprego? Porque olha só, em tese... Ou rescisão de contrato? Porque em tese dá até para defender que houve um pedido de demissão. Ou um abandono, porque você abandonou a função de escrevente. Porque foi voluntária a assunção do cargo de interinidade. Sim, né? E aí? Olha, assim... Eu tô dando ideia para defesa aí, Liz, mas veja o mundo que nós estamos dentro da interinidade. Sim. Você assumindo a interinidade, além de você se complicar até... recepcionando fazendo parte de vários polos passivos de ação trabalhista, você não tem um respaldo que vai te proteger. Até que ponto o Estado vai te proteger? Sim. Você vai ter prejuízo para contratar advogado. E outra, na qualidade de reclamante,
você também tem a sucumbência que pode gerar disso, né? Quem vai pagar? Porque assim, você falou lá, o cara processou todo mundo. Na reclamação tem lá o Estado, tem o espólio, tem o interino, tem todo mundo. Os herdeiros. Tá. Os herdeiros, tal. Porque, e aí, tem sucumbência agora na trabalhista. Tem. Então, tem que sopesar também esses riscos. Exatamente. Quando Será vai que a entrar... Justiça do Trabalho vai te dar justiça gratuita se você ganha 20 mil por mês? Também tem essa, né? Também tem essa. Bom, Liz, eu acho que a gente conseguiu aqui, de uma forma muito interessante, abordar várias faces do mesmo problema. Sim. Porque é um problema real, porque invariavelmente o artigo 39 vai ser aplicado da Lei 8935 de 94. Vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, que vai acontecer. Porque o falecimento é a última das hipóteses que no tempo poderia acontecer, mas outras tantas, renúncia, o cara foi retirado do cargo, né, teve um procedimento administrativo, tem várias situações, incapacidade e tal. Então, vai acontecer, só que falta, no frigir dos ovos, falta uma regulamentação. E isso traz uma insegurança jurídica para todos. Para o Estado, pro titular que vai entrar, pro interino, porque daqui a pouco, Jorge, não vai ter candidato para interinidade. O que o Estado vai fazer? Ninguém vai querer. Porque assim, a primeiro momento, meu salário vai dobrar, minha remuneração vai dobrar, sim. Mas o que eu vou receber em troca? O Estado me abandona. Podemos dizer assim, há muitos casos. É por isso que. Né, então, até que ponto eu vou ter o respaldo do Estado numa situação em que eu for demandado? E não há nenhuma sinalização do CNJ com relação a uma regulamentação? A não ser este provimento, que é 176 de 2024, que foi publicado em julho, que fala para o interino fazer o provisionamento mensal para eventual situação como essa. Mas situações pretéritas... E aí? Já... Não temos. E provimento não é lei, né, Jorge? Tudo que acontece, qualquer situação em que você, por exemplo, aplique a extinção, em situações de extinção de delegação, você colocar que houve uma extinção automática do contrato de trabalho, você está inovando a lei. Porque a lei não fala isso. Sim. A lei submete esses contratos às regras da CLT, que aceita a sucessão, que aceita o princípio da continuidade, que aceita o princípio da primazia da realidade. Sim. Como é que fica? Então você vai até onde? Até o Supremo. Sim. E o Supremo também vai ter que, colocar aí um tema vinculante também com relação a isso. Por quê? Porque com relação ao tempo do interino na atuação provisória é 6 meses. O tribunal já falou, o teto remuneratório também é uma situação administrativa. Acabou. Mas ele não fala da situação do interino na relação de emprego desses funcionários. Não fala. E assim, pode parecer você que está nos ouvindo hoje, pode falar assim, mas isso é muito específico, tá? Mas pode acontecer e vai acontecer com todas as serventias. Tá mais fácil. Olha. Mais cedo, mas vai acontecer. Claro, a gente tá aqui em São Paulo, a gente tem N casos, né, em vigência, né, acontecendo agora de situações como essa. Mas, Liz, nosso tempo estourou, tá? Eu queria te agradecer imensamente, mas eu quero falar, você tem um livro aqui, a Suzy já veio aqui, ela já falou desse livro, e você é coautora também. O que você escreveu aqui, Liz? Aí eu falo da natureza jurídica do síndico e falo também dos contratos de terceirização de prestação de serviço em condomínios. Então existem algumas cuidados na contratação de mão de obra terceirizada em condomínios e associações. Exatamente. Então, muito fica top. A dica aí. Não, olha, é importante, então, já fica a dica para você, editora aqui, Liber Ars, Nova Vozes, a coordenadora é a grandíssima, maravilhosa, ela é incrível, a Suzy Paula Duarte Cruz. Ó, tem prefácio aqui do Peguini, do César Peguini, do Rubens. O Rubens Carmo Elias Filho também faz a apresentação. Bom, aqui, o Kiko Naga tá aqui. Bom, tem nomes aqui de muita galhardia dentro do direito notarial registral. Bem legal. Parabéns por estar nessa obra, recomendo. E Liz, ó, estamos chegando ao final. Vou te dar uma lembrancinha aqui do nosso patrocinador. Aí, que maravilha. Uma lembrancinha. Isso aqui é útil, hein? É útil, né? Um livretinho. Olha, nas minhas audiências, hein, Natália?
Olha, fala a verdade. Obrigada, Jorge. E assim, amei. Liz, a gente tem o finalzinho e você já sabe, você já veio aqui, você já sabe. Eu acho que eu fiz a pergunta pra você quando você veio, não fiz? Então, temos que mudar, né? Temos que mudar. Mas olha só, Liz, eu quero te fazer uma pergunta no nosso Adnoesc. Liz, me fala uma coisa, você tá num momento muito interessante da tua vida, né? Você tem não só no pessoal, mas no profissional também, né? Tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual que seria a pergunta que você nunca recebeu e que você gostaria de responder? Se coloca no meu lugar. Pô, eu vou lá falar com o Geórgios e eu queria aqui que ele me perguntasse isso. Tem alguma pergunta? Nossa, Jorge, que você fala difícil, assim, essa seria... o objetivo é esse, né? Eu não tenho, você pergunta pesado, tudo, né? você pergunta tudo. Não pergunto tudo, não, mas aí pode ser de qualquer coisa. Sei, se eu sou uma pessoa realizada, eu digo que sim. Sim, porque eu amo tudo que eu tenho, sob o aspecto familiar, minha família é maravilhosa, né? Mesmo. É a minha base, né? E a minha estrutura espiritual é Deus acima de tudo, né? A família com a gente consegue ir longe. E ter sempre uma pessoa do teu lado para te impulsionar, e eu vejo isso com o meu marido, com a minha filha, Grande Rogério. com o meu genro agora. Então assim, a Nath, o Paulinho... Então assim, eu sou realizada em todos os aspectos e eu acho que isso é o que te torna uma pessoa rica. Então eu posso dizer que eu sou rica. Eu sou rica porque eu tenho tudo o que eu preciso. Então, você é bilionária porque você é uma mulher extraordinária. Obrigada. Tô muito feliz. Aliás, eu assim, Liz, eu tenho muito orgulho de você. Desde que eu te conheci, o que você busca, você tem uma febre de conquista, de melhorar, de ir atrás. Você tem aquela busca de encontrar o teu espaço dentro também das aulas, das palestras, dos livros. Então você tem um crescimento muito bacana e eu fico muito feliz realmente de ter conhecido. E uma das coisas, até falar aqui com a Nath, eu me surpreendi quando vocês me convidaram para participar de um momento especial, né, do casamento da Nádia. Eu falei assim, não, mas por que? Eu não mereço, eu não tenho o que... Não, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, e você tem uma família linda, o Rogério, a Nath, o Paulinho, que agora é o mais novo membro, da família. Né? O cachorro, até o cachorro. Até o cachorrinho. Até o cachorrinho. O cachorrinho, ele é um barato, né? Maravilha. Liz, muito obrigado. Obrigada, tô muito feliz. Que agradeço o mas convite. a gente vai gravar mais episódio, porque não dá pra te deixar. Tem tanta coisa dessa questão. Tem provimento novo que veio aí, né? Tem. Próximo episódio vai ter provimento agora de abril de 2026, o provimento 222, não dá nem pra esquecer, né? 222 do CNJ, que é muito interessante. Obrigado, Sim. Liz. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, obrigado aí pelos ouvintes que estão conosco, e eu faço um convite para vocês que façam parte da nossa família Adnotari. É o que eu sempre falo e insisto em dizer, principalmente para advogado solo, né? A gente ficou muito tempo sozinho no escritório, não tem com quem debater, não tem com quem trocar ideia de um cliente novo. E a família Adnotari é isso, você tem sempre um especialista para estar atuando com você em parceria. Então, venha conosco para a Adnotari. E mais, a Adnotari te dá também palco para você brilhar. Se você quer realmente construir uma carreira, você tem empenho, dedicação, estuda, tenha certeza que a Adnotari é um lugar para você se desenvolver ainda mais. Então vem para a Adnotari e você também vem. Onde? www.adnotari.org.br e fique sabendo tudo. Tem muita coisa, muito conteúdo. Nos segue lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. E gostou desse episódio? Vê todos os outros porque você aqui tem muito conteúdo. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga.
amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.